Ei pessoal, hoje nós vamos ler o capítulo 9, a disciplina. A disciplina dos filhos é um princípio bíblico e deve ser praticada com base em dois fundamentos. Primeiro, Deus, nosso maior modelo e referência, corrige os seus filhos. Segundo, as Escrituras nos instruem, como pais, a fazer o mesmo com nossos filhos. Observe a afirmação que o Espírito Santo faz usando o autor da carta aos Hebreus acerca desse assunto. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Hebreus 12, versículos 5 e 6. O texto não apenas revela que o Pai Celestial pratica a correção, como também aponta o motivo pelo qual Deus faz isso. O porquê claramente destacado nas Escrituras é o amor do Senhor. Às vezes, alguns pregadores se esforçam em tentar negar que Deus exerce a disciplina, e a alegação equivocada desses oradores baseia-se no argumento de que Deus é amor. Portanto, não poderia disciplinar seus filhos. Grande engano. O argumento bíblico é o oposto. Justamente porque nos ama é que Ele nos corrige. O próprio Cristo, na carta à igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse, ao exortar e repreender aqueles irmãos, deixa clara a razão pela qual o fazia. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Apocalipse 3,19. Era exatamente o seu amor que o levava a corrigir os laodicenses e não a falta dele. A mesma lógica é apresentada na Bíblia quando trata dos motivos que levam os pais a corrigirem ou não seus filhos. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Provérbios 13:24. O argumento é recorrente em todo o texto bíblico. A disciplina é um ato de amor. Não importa se foca no Pai Celestial ou nos pais terrenos. A falta de amor, por outro lado, é claramente expressa na omissão da correção. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Provérbios 3:12. Nós criamos nossos filhos sem negligenciar a correção. E fizemos isso por amor a eles. Nenhum pai ou mãe que realmente se importa com seus filhos se sente bem ao corrigi-los. Não fazemos isso por causa de nós. Aliás, nós sabíamos que se evitássemos a disciplina, haveria dano para os nossos filhos. Portanto, decidimos não ser egoístas e escolhemos praticar a disciplina. Até porque, para um cristão, isso não é uma opção, é uma ordenança divina. Às vezes nos perguntam que trabalho fizemos para ter filhos tão abençoados, se nós oramos muito por eles. As pessoas espiritualizam demais as coisas. Embora não tenha faltado oração por nossos filhos, acreditamos que a soma da educação com a correção é que produziu neles os resultados de hoje. Feridas de amor. Para uma melhor compreensão da correção, antes mesmo de aplicá-la aos filhos, é necessária uma compreensão maior, abrangente do ensino bíblico sobre o assunto. E é a palavra de Deus quem deve construir essa perspectiva. Observe esse salmo de Davi. Fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Salmos 141:5. Deus não quer seu povo doente, tampouco sofrendo. Há, porém, uma espécie de ferida que produz cura, e essa deve ser praticada pelos cristãos. Ao dizer fira-me o justo, Davi não falava a respeito de uma ferida física, e sim de uma emocional. Ele se referia ao desconforto e até mesmo dor que é produzido pela correção. Isso é fácil de perceber quando a expressão repreenda-me é usada na sequência. Apesar de se referir a algo aparentemente ruim, ele menciona as bênçãos provenientes desse ato. Será isso sinal de bondade. A palavra traduzida por favor no original hebraico e seu significado primário é bondade, benignidade, fidelidade. Ou seja, o salmista diz que a repreensão é um ato de bondade, não de maldade.
Davi também emprega o uso da expressão será como óleo sobre a minha cabeça. O óleo, quer fosse visto como remédio, quer como perfume, retratava algo positivo. Todos precisamos ser ministrados por outras pessoas e isso envolve não apenas ouvir palavras amáveis de encorajamento, mas também, quando necessário, palavras firmes de repreensão e correção. Moisés foi um homem que ouviu a Deus tão claramente, que tinha revelações poderosas sobre grandes e pequenos detalhes concernentes à condução do povo de Israel. Entretanto, precisou ser corrigido por seu sogro e aprendeu dele a importância de delegar funções e trabalhar com grupos de liderança. Êxodo 18, de 13 a 24. Se Deus falava sobre tanta coisa diretamente com Moisés, por que não falou acerca disso? Na verdade, falou, só não o fez diretamente. Deus usou Jetro para que Moisés soubesse que por maior que fosse sua intimidade com ele, por maior que fosse sua sensibilidade para ouvir a voz divina, ainda assim ele necessitava de pessoas que pudessem corrigi-lo e instruí-lo, pois ninguém é perfeito ou completo. A Bíblia fala mais sobre esse tipo de ferida que o justo deve praticar em relação àqueles que ama. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 5 e 6. Muitas pessoas agem com falsidade, preferindo a dissimulação e o fingimento, a franqueza e a sinceridade da repreensão. Mas as Escrituras Sagradas declaram que a repreensão aberta, fruto de amor sincero de uma pessoa franca, é melhor que o amor encoberto, que não se manifesta por nunca ter coragem de falar a verdade. Martinho Lutero, o grande reformador, declarou: preferiria que mestres verdadeiros e fiéis me repreendessem e me condenassem e até mesmo reprovassem meus caminhos, a que hipócritas me bajulassem e me aplaudissem como santo. Precisamos aprender a falar a verdade em amor. Adular não leva a lugar algum e impede o crescimento espiritual de todos. A cultura da correção não é apenas algo que os pais praticam para com os filhos. Deveria ser uma atitude de amor em todo e qualquer nível de relacionamento. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Provérbios 28, 23. Pessoas que amam devem corrigir e repreender os seus amados. As feridas de amor provocadas pela repreensão são mais valiosas que os beijos da falsidade, do fingimento de quem não quer contrariar ninguém. Os apóstolos Paulo e Pedro viveram juntos uma experiência forte nesse sentido. Paulo repreendeu Pedro diante de todos por estar agindo de modo errado quanto ao jeito de se relacionar com os crentes gentios. Gálatas 2, de 11 a 14. Parece-nos, contudo, que a importância da correção, num sentido geral, está desaparecendo das nossas crenças. O resultado? Se relativizarmos isso no sentido geral, também o faremos na hora de corrigir os filhos. Por isso, cremos que é tão importante resgatar o entendimento bíblico, tanto do valor da correção, como da expressão do amor por trás da disciplina. Antes, porém, de detalhar os preceitos bíblicos sobre essa responsabilidade dos pais quanto aos filhos, queremos compartilhar um episódio marcante em nossa família. Em março de 2005, quando faltava cerca de 2 meses para o Israel completar 7 anos, tive com ele uma experiência única, memorável, e foi na questão da disciplina. Estávamos com algumas famílias da igreja num fim de semana de descanso no litoral paranaense. Eu havia combinado com a Kelly que na primeira manhã que estivéssemos lá, eu precisaria trabalhar até a hora do almoço, prazo final para envio de um dos meus livros à gráfica. Passava das 11 horas da manhã quando a porta do quarto se abriu e meu filho entrou declarando: "Pai, eu sei que estou errado e que mereço apanhar." Ao que imediatamente respondi: "Réu confesso, isso é bom." Nesse momento, antes de meu filho definir o que havia feito de errado, entrou correndo uma garota, filha de outra família que estava lá conosco e o denunciou: "Tio, o Israel bateu em mim." Eu, sentindo a indignação ferver dentro de mim, questionei o Israel: "Você realmente fez isso?"
E ele, cabisbaixo, resmungou: Fiz, meu pai. Ainda tentando manter a cabeça no lugar, perguntei à menina o que havia acontecido, e ela respondeu: Eu peguei uma garrafa plástica de refrigerante e bati na cabeça dele. Aí ele tomou ela da minha mão e bateu de volta na minha cabeça. Interrompi a denúncia dela dizendo: Até aí me parece tudo igual. Você começou a brincadeira e ele só fez com você o que você havia feito com ele. Ela, com ares de ansiedade para poder terminar o relato, retrucou: Eu sei, se tivesse parado aí, estaria tudo certo. Mas só porque eu disse para o seu filho que não doeu, ele pegou um chinelo e bateu com força nas minhas costas. Mas eu não tinha dado nenhuma chinelada nele, e o propósito da brincadeira era justamente não doer. Olhei para meu filho e questionei se era isso que tinha acontecido, e ele assentiu com a cabeça. Então, pedi para que a menina se retirasse e eu pudesse falar com Israel a sós. Àquela altura, eu estava sentindo raiva, como poucas vezes senti na hora de corrigir um filho. Esbravejei com o garoto. Eu não ensinei repetidas vezes que você nunca deveria agredir uma garota? Ainda cabisbaixo e visivelmente envergonhado, ele sinalizou estar ciente do que eu havia ensinado. Mas apesar do notório arrependimento estampado na face e na linguagem corporal do garoto, eu sentia raiva naquele momento. Minha vontade era pegar meu chinelo e dar nas costas dele para que ele entendesse como era bom o que ele havia feito. Nunca fiz isso e não cheguei a fazer naquele dia, mas o sentimento estava tão aceso dentro de mim que foi difícil me controlar. Só pude ver naquele quadro mudar porque o Espírito Santo sussurrou em meu coração: Você está prestes a perder a oportunidade da sua vida de ministrar ao coração de seu filho. Eu só conseguia me questionar: o quê? Deus está falando comigo nessa hora? Afinal de contas, eu não estava orando nem buscando ao Senhor e ainda estava enfurecido. Mas entendi que a chance de errar não era apenas corrigir meu filho estando muito bravo. O ponto era que eu não estava focando em ensinar ao coração dele. Portanto, pausei meus sentimentos, tomei fôlego, pensei e orei pedindo ajuda. E então decidi que iria conversar com ele. Você sabe por que vou discipliná-lo agora? E o Israel replicou depressa: Porque você me ama e me ensina. E eu retruquei: Você decorou essa fala, mas acho que nunca a entendeu. Para minha surpresa, nesse momento o Espírito Santo falou novamente comigo: Nem você entendeu isso até hoje. Entendi naquele momento que se eu não tivesse uma compreensão mais clara e profunda do que é a correção, jamais conseguiria transmitir a percepção correta ao coração do meu filho. Decidi imediatamente rever com Israel o ensino bíblico a respeito da disciplina, e ambos fomos ministrados pelo Pai Celestial naquele dia. Comecei perguntando: Filho, você sabia que foi Deus quem ordenou que os pais disciplinassem seus filhos? Ele balançou a cabeça, indicando que não, me olhando com ares de curiosidade e indagação. Parecia que pela primeira vez ele refletia sobre o assunto de forma diferente. Então comecei a apresentar-lhe texto após texto das Escrituras e fizemos uma jornada do Antigo ao Novo Testamento. Foquei no propósito da correção, que era nos fazer compreender e evitar a desobediência com suas consequências, sempre piores que qualquer disciplina aplicada. Aproveitei também para abrir o meu coração e esclarecer que os pais não têm prazer em castigar seus filhos. E confessei a ele: muitas vezes, depois de corrigir você, enquanto você chorava num canto, eu chorava em outro. Ele, espantado, disse: Sério, pai? Eu assenti afirmativamente com a cabeça e reconheci que era um fato. E prossegui dizendo que preferia trocar de lugar com ele e apanhar do que aplicar a correção. Enfatizei também que o propósito da correção era ensinar as consequências da desobediência, mas também prevenir e evitar novos atos de rebeldia. Que era duro para mim, mas que o meu amor por ele e preocupação com seu futuro eram ainda maiores do que a dor que ambos sentíamos, e por isso eu seguiria corrigindo enquanto fosse necessário. Os olhos do Israel brilhavam de um jeito incomum.
Eu percebia que o Espírito Santo estava ministrando na vida dele, e confesso que simultaneamente entendi essas verdades de um modo que apenas como filho nunca havia entendido. Depois da instrução bíblica, expliquei ao meu filho que antes de mais nada, ele deveria entender que tanto ao que desobedecer como ao agredir a garota, ele havia pecado contra Deus. Então disse que começaríamos o processo, fazendo primeiramente um acerto com o Senhor. Disse que ele deveria orar expressando arrependimento e pedindo perdão divino. Diante disso, o Israel confidenciou: "Estou com vergonha de Deus, meu pai." Garanti a ele que o sentimento era bom e indicava que ele havia entendido o erro cometido. Aproveitei para ensinar sobre a natureza amorosa e misericordiosa do Pai Celestial. Então dobramos os joelhos juntos e oramos. Ele orou primeiro e eu orei por ele na sequência. Assim que levantamos, eu lhe disse: "Agora vou disciplinar você, meu filho. Eu não trouxe a varinha que temos em casa e não quero usar a mesma mão que o abençoa e acaricia para aplicar a disciplina. Portanto, vou usar o meu chinelo nessa parte almofadada que o Criador fez no seu traseiro. Darei uma chinelada só, mas será bem dada. Não tente escapar nem se defender, entendeu?" Ele confirmou que havia entendido e se apoiou com as mãos na mesa que eu estava trabalhando, e eu apliquei aquela única chinelada prometida. O garoto mordeu os lábios e segurou o choro. Veio na minha direção, deu-me um abraço apertado e disse: "Pai, muito obrigado porque você me ama e me ensina." Ao dizer isso, ele começou a chorar e eu também não pude me conter e chorei junto. Ainda me emociono com a lembrança desse momento e choro de novo, 15 anos depois, ao escrever sobre isso. Foi algo muito marcante. A presença do Senhor se manifestou naquele quarto. Nessa hora, o Israel segurou meu rosto com as 2 mãos e declarou: "Pai, preste atenção no que eu vou dizer agora. Você pode achar que eu sou muito criança para falar o que eu vou prometer agora, mas eu entendi o que o Senhor me ensinou hoje. Eu entendi no meu coração, não só na minha cabeça. Por isso, eu garanto que essa foi a última vez que o Senhor precisou me disciplinar. Nunca mais será preciso me corrigir assim, nunca mais." Eu seguia chorando com ele, e apesar de meio cético com a declaração que poderia ser só emocional, eu respondi: "Amém, meu filho, que assim seja." Nunca mais precisamos de discipliná-lo de novo. É lógico que chamamos a atenção por pequenas coisas, aplicamos castigos leves como a suspensão do uso de videogames em momentos em que ele deveria se dedicar mais aos estudos. Mas nunca mais precisamos corrigi-lo dessa forma. O Israel cresceu, casou-se e agora está vivendo a emoção de ter sua primeira filha. Eu oro para que ele consiga transmitir às próximas gerações o que aprendeu naquele dia. Enfim, posso testificar que acredito de todo o coração na correção paterna. Primeiramente, porque é bíblico. Além disso, porque provei seus resultados positivos por ser um filho de pais que não pouparam a disciplina e também porque vi o abençoado resultado dela na vida dos meus filhos. Pais que se importam corrigem seus filhos visando ao bem deles. Com isso em mente, voltemos a falar do exemplo do nosso Pai Celestial. A perfeita paternidade. Jesus repetidamente referiu-se a Deus como Pai em seus ensinos. O Criador é retratado como Pai 44 vezes em Mateus, 5 vezes em Marcos, 17 vezes em Lucas e 116 vezes em João. Isso, mais do que informação, é ênfase. Além de enfatizar a paternidade divina, as Escrituras nos apresentam Deus como Pai perfeito. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5:48. E a razão para tal destaque da perfeita paternidade divina é estabelecê-la como referência e modelo para a paternidade humana. Logo, conclui-se que devemos ter Deus como modelo perfeito de Pai. Um dos aspectos da paternidade de Deus, ressaltada nas Escrituras, diz respeito à prática da disciplina. Ele não deixa seus filhos sem correção. Observe essa analogia apresentada em Hebreus. Ela não requer nenhum exercício complexo de interpretação bíblica. É para a disciplina que vocês perseveraram.
Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, fruto da justiça. Hebreus 12, de 7 a 11. Já realçamos que a disciplina é uma expressão de amor, mas ela também merece outro adjetivo. No contexto da criação dos filhos, podemos afirmar que a correção é um dos fatores que autenticam a paternidade. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Hebreus 12, 7 e 8. Isso vale tanto para o mundo natural quanto para o espiritual. Contudo, não devemos achar que o Criador esteja imitando o modelo humano de família. Foi o Senhor mesmo quem estabeleceu esse padrão para os homens, porque é assim que Ele trata os seus filhos. Deus nos ordena imitá-lo, Efésios 5:1. Não o contrário. A Bíblia usa o paralelo da correção que recebemos de nossos pais terrenos, a quem nos submetíamos e respeitávamos, com a necessidade de sujeição e honra ao Pai Celestial. Hebreus 12:9. O enfoque bíblico é o de que a disciplina é para o nosso próprio bem. Outra coisa que não pode ser ignorada nesse texto da carta aos Hebreus é o foco do tempo e do sentimento. A instrução do texto sagrado é clara. A disciplina, no momento em que é aplicada, não parece boa. Sua utilidade será comprovada mais tarde. Nenhum de nós, quando corrigidos pelos pais, enquanto éramos crianças, conseguia apreciar a punição recebida. Contudo, hoje, anos depois, podemos olhar para trás e ver os frutos benditos do castigo recebido e ser gratos por isso. No entanto, na época em que fomos disciplinados, não vimos a utilidade nem sentimos prazer, porque a utilidade só será percebida no futuro, com maturidade, e o prazer da disciplina só surgirá quando a utilidade for percebida. A hora da correção não é prazerosa nem para os filhos, nem para os pais. Evite excessos. É lógico que não estamos advogando o abuso que infelizmente muitos cometem. Há um padrão bíblico que define o limite da correção para os pais. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Provérbios 19:18. A mesma Bíblia que instrui os pais a corrigirem, também os orienta a não se excederem. O fato de o texto mencionar pais que possam se exceder a ponto de matar os filhos, um claro exagero da disciplina, não define que essa seja a única aplicação ou definição do que é exceder-se. Primeiramente, podemos reconhecer que se a disciplina é um ato de amor, então jamais deve ser aplicada com raiva. Devemos sempre nos policiarmos para não corrigir nossos filhos com ira. Embora nem todo erro que os filhos cometam desperte a fúria dos pais, nos momentos em que isso acontece é necessário gerenciar as emoções e não deixar que elas interfiram. O momento da indignação deve passar ou ser devidamente superado, antes de os pais prosseguirem com a correção. A ideia não é produzir dano físico, tampouco emocional. Contudo, tanto um como o outro tem sido o saldo encontrado em filhos que não foram devidamente disciplinados. A repreensão é bíblica e correta, mas há também uma forma certa de aplicá-la. Para ser efetiva, ela não precisa nem deve ser rude. Veja o que Paulo falou sobre isso a seu discípulo Timóteo. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. 1 Timóteo 5:1. É claro que o texto não trata da correção dos pais para com os filhos. Contudo, indiscutivelmente apresenta um padrão para toda e qualquer correção.
Ela deve ser uma combinação de amor e respeito. Outro fator a ser levado em conta é a idade dos filhos. A ideia da correção física está sempre ligada ao contexto das crianças, não dos filhos crescidos. À medida que eles crescem, alguns castigos e formatos de punição distintos devem ser aplicados no lugar da vara da disciplina. Para um filho crescido, já maduro, a correção física será vista como agressão, não mais como expressão de amor. Benefícios da disciplina. Já argumentamos que a disciplina é um ato de amor, e essa conclusão segue a premissa básica de que produz benefício aos filhos. Contudo, é importante entendermos quais são esses benefícios. Essa compreensão nos ajudará, como pais, a entender o motivo da correção e também poderá ajudar nossos filhos a entenderem por que os submetemos a esse processo. Tratar da inclinação ao erro. A disciplina não visa apenas tratar com o erro já cometido. Ela se estende também à inclinação ao erro que está no coração da criança e tem o propósito de evitar a repetição dos mesmos erros. Ela é aplicada pelo que já aconteceu no passado, trata com o coração da criança no presente e previne a repetição do erro no futuro. Observe o que a palavra de Deus diz sobre isso. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 22:15. A tolice ou insensatez, como muitas versões utilizam, está ligada ao coração da criança. Não se trata apenas de falta de maturidade ou entendimento. Os frutos da natureza pecaminosa se manifestam desde cedo. Salmo 58:3. A vara e a disciplina dão sabedoria. Provérbios 29:15, diz a Escritura. Isso significa que ela tem o poder de produzir uma cirurgia interior no íntimo dos nossos filhos, substituindo a tolice pela sabedoria. Fortalecer os limites definidos. Outro benefício a ser levado em conta é que a correção fortalece os limites estabelecidos. Os filhos, quando pequenos, não podem ser autogovernáveis. O Criador estabeleceu os pais como autoridade e governo sobre os filhos, razão pela qual os filhos devem obedecer-lhes. Efésios 6:1. Quando os filhos crescem, a honra ainda deverá ser dada aos pais. Depois da maturidade, com os resultados da disciplina aplicada desde tenra idade, os filhos trilharão o caminho que lhes foi ensinado. Isso também é uma afirmação bíblica. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. A ideia do caminho, uma alegoria também usada nas Escrituras acerca da nossa fé e vida cristã, é que você anda num trilho pré-estabelecido. Não se deve desviar dele nem para a direita nem para a esquerda. Isaías 30:21. Os filhos precisam de limites. A expressão "a criança entregue a si mesma" é usada na palavra de Deus como sinônimo da ausência de disciplina. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. O resultado da falta de limites, além dos óbvios prejuízos dos filhos, é que os pais serão envergonhados. O conceito da multiplicação dos ímpios também está ligado à falta de correção. Por outro lado, a aplicação da instrução e da correção garante aos pais, no presente e também no futuro, tanto descanso como prazer. Como corrigir quando os limites não estão sendo respeitados? Obviamente, os pais não podem requerer um comportamento que não foi ensinado aos filhos. Mas mesmo quando há instrução, também é preciso levar em conta que os filhos reagem diferentemente às mesmas regras. Sejamos justos, bonificação ao obediente e correção ao desobediente. Alguns que são pais de mais de um filho, às vezes, aplicam bonificações e correções em pacote. Entretanto, cada criança tem seu próprio ritmo e personalidade. Por isso, precisa de um olhar individualizado. Elas anseiam por esse olhar. Muitas vezes elas, mesmo sem o vocabulário necessário, porque falar de emoções não é fácil nem para os adultos, tentarão comunicar suas necessidades de serem vistas e compreendidas.
Nessa tentativa, algumas crianças adotam comportamentos agressivos e desrespeitam os limites em busca de atenção. Portanto, como pais, devemos ser atentos e sensíveis para, além de corrigir, perceber e suprir o que talvez falte aos filhos. Também não se pode ignorar que os erros podem acontecer por motivos distintos. Não saber como fazer algo ou por escolha de se portar diferente da orientação dada. A correção se aplica somente na segunda situação. Hoje, com nossos filhos já crescidos, temos tanto descanso de não nos preocuparmos com as escolhas e conduta deles, mesmo morando longe de nós e fora do alcance de nossa vista, como também temos o prazer de ver suas escolhas e realizações corretas. Perguntas para reflexão. Primeira, a Bíblia apresenta a correção como um ato de amor aos filhos e a falta dela como ódio. Você concorda que a única forma de entendermos isso é considerando o futuro de nossos filhos em vez de somente o presente? Por quê? 2. O que você entende por feridas de amor? Como aquilo que fere também pode curar? 3. Quais são os abusos a serem evitados no exercício da correção? 4. Quais são os benefícios da disciplina aplicada aos filhos? Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.